Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Carol, eu sou a diretora do SEI Professor Teixeira e hoje eu fui convidada e desafiada nessa 7ª jornada pedagógica a falar sobre o autismo, mas um autismo um pouco diferente. Não daqueles livros, dos pensadores, daqueles vídeos que a gente vê sobre autismo. O autismo que eu vivo. Eu vivo o autismo há quase 8 anos, desde o nascimento do meu filho. 24 horas por dia, todos os dias, né? Então eu vim falar desse autismo e das experiências que eu tenho com ele na minha realidade, para poder acrescentar um pouco mais no acolhimento de vocês com as famílias, no atendimento com essas crianças, né? E como a gente tem que olhar esse mundo totalmente diferente, né? E eu falo que é um mundo real, né? A gente que fantasia ainda muita coisa, né? Que tem aquela questão da criatividade, da imaginação. O autista não, ele é totalmente real. É aquilo que aconteceu, né, e pronto. E para isso, nós recebemos recentemente esses 2 livros, né, da Dre, de Taquera. E ali na página 9 desse livro aqui, azulzinho, sobre o autismo, ele fala algumas características dele. Então seria interessante depois vocês darem uma olhadinha, até para vocês olharem e tomarem a propriedade de algumas características, né? Mas a gente já pode reconhecer esse autismo desde a matrícula com os pais, onde a gente faz aquelas perguntinhas de como foi o nascimento, o desenvolvimento, e ali muita coisa a gente pode acabar encontrando, né? Eu tive uma gestação super tranquila, né? Falando agora da minha experiência. E foi assim, uma gestação que eu tomei toda a medicação, vitamina que eu precisava, fiz tudo conforme, né, precisava. E o Heitor nasceu no dia 10. E aí nasceu super saudável, nasceu grande, nasceu com 3,450 kg, 48 centímetros, né, um menino lindo ali, foi a alegria da família. E até então, aparentemente não tinha nada. E os dias foram se passando e nós já começamos passando nos primeiros dias com uma barreira da amamentação. Essa barreira foi muito complicada, né? Eu tentava amamentar, meu peito ficou, né, machucado e mesmo assim insistindo. Só que nessa questão que o autismo já estava presente no meu filho era um pouco mais complicado. Porque daí ele já tinha essa coisa assim do contato nele. E eu não fazia ideia ainda disso. Então ele não tinha pega direito, né? Esse contato meu e dele era um pouco mais difícil ali. A amamentação foi um processo muito doloroso, tanto para mim quanto para ele. E mesmo assim a gente tentando, insistindo, até que chegou um momento que a gente falou, não dá mais. Foram 15 dias bem complicados. E nós passamos para a fórmula, isso tudo de acordo com o nosso pediatra, né? O primeiro pediatra. Com 15 dias eu retornei pro pediatra, expliquei tudo o que tinha acontecido. Ele me passou a fórmula e falou pra mim tentar mais um pouco, mas se não fosse possível, eu realmente partisse pra fórmula, né? E aí o pediatra, ele já achou assim, falou, ele tem 1 mês de vida? Eu falei, não, ele tem 15 dias. Ele falou, que ele já firma a cabeça bem, ele já tá bem seguro, né? Ele já tá bem desenvolvido. E aí os dias foram passando. No primeiro mês de vida do meu filho, do primeiro pro segundo, foi um processo bem complicado, bem doloroso. Então, desse primeiro 1 mês até o segundo mês, o Heitor chorava demais. Eu achava que ele queria mamar o tempo todo, aquela coisa de mãe inexperiente, primeira viagem. E na realidade não, ele já estava começando a dar os sinais do autismo e eu que não percebia. Até porque eu tinha o autismo alguns autistas que eu atendi, mas que assim, vinham comigo e iam embora para as famílias, né? Eu não tinha essa questão aprofundada do que era o autismo. Os meses foram se passando, o Heitor com 4 meses e meio já começou a firmar, começou a sentar, com 5 meses ele já sentava sem apoio, com 6 para 7 meses ele já começou a engatinhar, já foi se desenvolvendo mais, né? Com 9 meses e meio ele já andava, ele saiu andando pela casa inteira, então sem apoio, sem ajuda, e pra mim tava tudo normal, tudo bem, né, normal, até que veio a fala. Quando veio a fala, aí que eu descobri que alguma coisa não estava normal, porque ele não balbuciava, ele não falava, as crianças amigas dele da sala já estavam, né, falando, e estavam balbuciando e o Heitor nada. E até que um dia, o que me chamou a atenção foi meu esposo, que ele falou assim, cara, eu acho que o Heitor não ouve. Eu falei, como o Heitor não ouve? Ele falou assim, que eu tô chamando ele não me ouve, ele não presta atenção. Eu falei, bem, vamos ver se ele ouve ou não. E aí eu fiz um teste, peguei o meu celular, coloquei atrás dele e
pedi e comecei a colocar musiquinhas e tudo mais. E comecei também a fazer alguns barulhinhos. Esse barulho aqui de estralar ainda chama atenção até hoje no meu filho, que ele fala: que barulho é esse, mamãe? E ali eu comecei a perceber que ele ouvia, mas ele não chamava e não atendia o nome. E aí eu joguei no Google, né? Criança que não atende o nome, e veio o autismo. Quando eu comecei a ler a lista de coisas que o autismo fazia, eu comecei a ver que ele não era só o chamado, mas ele tinha outras características que estavam listadas ali, né? De coisas que rodam. E aí eu comecei a lembrar que quando eu ia trocar meu filho na casa da minha mãe, ela tinha um ventilador de teto e ele ficava gostando que a gente mexesse naquele ventilador para ele girar, então aquilo chamava a atenção dele. No outro dia eu cheguei no SEI, chamei as professoras, conversei com elas e aí que elas me relataram que ele não brincava com as crianças, que ele brincava sozinho, que ele estava irritado muitas vezes e que ele enfileirava os brinquedos ou virava os brinquedos para brincar com a roda. E aí foi que eu descobri que ele tinha uma abrangência muito maior dessa lista de autismo do que eu já sabia. A partir daí eu fui com a pediatra, contei pra pediatra todos os meus anseios e aquilo que eu acreditava que ele tinha até então, que era realmente o autismo. A pediatra me negou totalmente o atendimento. Ela falou assim que não, que aquilo era normal, que era um processo normal de uma criança, principalmente um menino, que a fala viria com o tempo, né? E eu pedi pra ela, pra que ela me encaminhasse pro neuro e ela negou esse encaminhamento. E ela só me encaminhou pro otorrino porque ele tava com uma otite. E quando eu fui estudar mais, aprofundar mais um pouco sobre o autismo, eu descobri que a otite, ela faz parte, sim, de uma das características do autismo. Isso é muito comum em crianças autistas, né? Então ele pode ser uma sinalização, às vezes, né, de que você tem que ficar atento com aquela criança. E quando eu cheguei no otorrino, ele me encaminhou pro neuro. Que ele falou assim: mãe, já que você está com esses anseios, eu vou te encaminhar. E aí eu fui pro neuro. A primeira consulta eu não pude participar, foi meu esposo. Na segunda consulta, quando eu voltei pra saber, né, o que tinha acontecido na primeira, o que ele achava, o neuro já falou pra mim de antemão, falou: ó, 80% de chance dele ser autista, né? Só que a gente não pode diagnosticar antes dos 5 anos. E aí eu virei pra ele e falei assim: até os 5 anos o que eu faço? Eu amarro meu filho? Porque até então eu não sei o que eu fazer, eu não sei como lidar, por isso que eu vim procurar ajuda. E ali, mais uma vez, a ajuda foi me negada, né? E eu saí de lá com vários encaminhamentos, com nenhuma ajuda, e que só teria um diagnóstico a partir dos 5 anos de idade. E aí eu fui em busca desse diagnóstico precoce e não tardio como ele queria. E eu fui em outro pediatra, o outro falava que não era, o outro falava que não era, que era só pra encaminhar, que tinha que guardar até os 5 anos de idade. E ali começou uma busca minha de quase 1 ano até eu conseguir que alguém falasse: não, eu vou atender vocês. E esse atendimento veio que quando eu fui pra Vila Maria, lá na Santa Casa, eles falaram pra mim que não atenderia ele ali porque ele não tomaria remédio, né, não faria parte da medicação, porém que eles iam encaminhar pro CAPS. E aí eu fui pro CAPS. Quando eu cheguei no CAPS, a gente fez todo o processo, avaliação e tudo mais, e eles aceitaram o Heitor lá. E aí já me alegrou o coração, já me deu uma esperança ali em ser atendida no CAPS. E nós ficamos ali num processo de 4 anos de tratamento. Nesses 4 anos o Heitor foi atendido em suas terapias e eu fui acolhida na equipe de mães. E aquilo foi muito bom pra mim, porque eu pude ali ver os anseios, as frustrações, as conquistas de outras crianças até um pouco mais velhas do que o meu filho. E o momento mais difícil ali pra gente quando foi falar sobre o luto, né? Que falou assim: e se o pai, ou principalmente a mãe, que é o maior acompanhante de uma criança autista, é as mães, porque os pais negam muito isso, vir a falecer, como que a gente fica? E ali foi um momento de muita emoção, de muito choro, de muitos anseios, né? Essa questão do luto. E o Heitor foi tratado muito bem, nós fomos acolhidos muito. E chegou o um momento que o CAPS falou assim: ó, eu não posso mais atender vocês porque a gente conseguiu fazer tudo o que a gente podia com o Heitor até aqui, né? E aí em 2020, começo de 2021, ele recebeu alta. E aí nós partimos para fono, porque ainda há um processo ainda de fala do Heitor ali muito difícil ainda. Hoje ele fala muito mais claro, a gente corrige ele o tempo todo, mas não na questão de que ele está errado, mas na questão dele se apropriar da fala. Então às vezes ele fala assim: quero água. Ah, água, mãe. Eu falei: não é água, mamãe, eu quero água. Então a gente precisa ampliar esse repertório de fala, colocando os artigos ali, os pronomes que às vezes ele não sabe colocar. Então essa é a nossa luta diária.
E aí, como mãe, nesse desenvolvimento do Heitor e tudo mais, agora como educadora, acolher essas famílias é essencial, sabe? Ser empático com essas famílias é essencial. Procurar observar, ter um olhar mais preciso para essas crianças é essencial, né? Porque às vezes a mãe tá recebendo não, e não é porque a mãe ela quer ouvir que não tem nada. E quando ela ouve, para ela tá ótimo. Mas nem sempre está ótimo, nem sempre o não é o ideal. Mas é porque muitas vezes a gente tem profissionais ainda que estão despreparados e fala que só com 5 anos, que é uma média que eles deixam ali de que a criança deveria estar falando, desenvolvendo. E aí acaba sendo tardio essa questão do autismo, essa questão do atendimento. Então cabe a nós como profissionais fazer a nossa parte, procurar dar um atendimento humanitário para essas crianças, né? Porque muitas vezes os direitos deles são negados pela questão da parte da saúde mesmo. Desde dos profissionais que deveriam acolher essas crianças e acolher essas famílias também. Então, nós temos um papel muito importante, sabe, assim, de auxiliadores, de acolhedores, de incentivadores, né? E também de pessoas que possam trazer um pouco de esperança em suas falas, que muitas vezes a gente não tem essa esperança, né? Às vezes a gente procura essa esperança numa fala acolhedora. E a partir do momento que a gente vê que esse acolhimento ele é mútuo, esse acolhimento ele é verdadeiro, a gente começa a abrir o nosso coração e os nossos anseios. E aí isso facilita o trabalho de todo mundo. Por isso a importância da parceria entre família e escola, né? Para que seja um trabalho não árduo, mas um trabalho mais acolhedor, um trabalho mais desenvolvedor, para que a criança possa ter um atendimento bom, um atendimento de qualidade dentro do SEI. E no caso também a gente já passou por vários momentos. Eu vou falar alguns momentos ruins que eu passei. Eu já estava assim em filas onde a gente teve que escutar, né? Ah, se essa criança tá fazendo birra, tá passando na frente, então eu vou falar pro meu filho fazer birra também pra mim passar. Então eu já escutei essa fala, né? Na realidade meu marido escutou. Eu falei que se eu escutasse a pessoa ia ouvir a altura, né? E já tive olhares, as 3 semanas atrás eu tive olhares assim inconformados, né? Porque nós tivemos atendimento de 15 minutos no hospital, sendo que o pessoal estava esperando em torno de 4 horas para ser atendida. Mas como ele tem um autismo, ele tem essa preferência. E ninguém percebeu, porque a gente deixa muito, assim, imperceptível, que eu sentei no cantinho e o Heitor falava assim: mamãe, barulho, coloca a mão no meu ouvido. E eu colocava a mão no ouvido dele no hospital para que ele não escutasse os barulhos que estavam acontecendo. Então isso ninguém percebe, mas percebe porque nós somos atendidos bem rápido, né? E a gente passa por questões assim de: ah, ele não tem cara. Ah, mas não parece. Ah, mas é bem leve, né? Ah, mas autismo é autismo. Ele tem o leve, o severo e o moderado. Independente, ele não deixa de ser autista. Ele não deixa de ter ali as suas dificuldades, né? E é uma questão assim que você vai levar pro resto da vida. Não tem cura, né? Então as pessoas, elas falam de uma forma que elas vão tentar te acalentar, mas elas acabam não te acalentando. Elas acabam prejudicando esse processo, né? O acalentar ele vai conseguir, não, a gente tá indo no caminho certo, né? Uma professora me trouxe um relatório e ela falou assim pra mim dar uma olhadinha, porque esse é um relatório de uma criança autista, e ela colocava lá: ai, porque esse menino, ele é autista por conta do autismo, não sei o quê. E aí eu risquei os autismos e falei assim pra ela: olha, ele é autista, os pais já sabem, né? A gente precisa saber o que traz esperança pra gente. Então o quê? Ele saiu da fralda, né? Ele já conquistou, assim, de estar ali no SEI, ele já conquistou de experimentar alguma fruta. Eu falei assim: então a gente precisa ter falas esperançosas. Não que a gente não vai deixar de falar das dificuldades, dos problemas, a gente não vai deixar de falar isso, mas assim, o que eu posso levar de esperança pra essa família? De que a gente tá no caminho certo, que está fazendo a coisa certa. Porque tudo que é ruim, tudo que fala que a criança já não conquista ali, né, principalmente nessa página 9 que tem aqui a lista, isso tudo a gente já sabe, né? Então a gente precisa saber alguma palavra boa, algo de que vai dar certo, né? Então cabe a nós, os profissionais, fazer isso. Não existe exame pré-diagnosticado para autismo. Eu já fiz ressonância com o Heitor 2 vezes. Foi um momento muito difícil, foi o pior exame da minha vida, porque eu vi meu filho desfalecendo no meu braço, né? Depois da medicação, da anestesia. E era só pra saber se ele não tinha nada além do autismo, né? Então eu passei por isso 2 vezes. E foi
foi terrível pra mim. Foi devastador, né? Ver ele assim, desfalecendo ali na minha frente. E nós fizemos também um outro exame chamado corotipo e do X frágil, que era para saber se esse autismo era genético ou não. Como eu tive uma fala da minha sogra falando assim que meu filho, né, eu tenho um neto com probleminha. E com certeza o autismo é da sua família, porque na minha família não tem nada disso. Como eu tive essas falas me magoaram, né, e me bloquearam. Quando eu fui fazer esse exame, eu não contei pra ninguém, nem pro meu marido. Só quem sabia era a coordenadora do SEI, que eu ia fazer o exame, que eu precisava sair do SEI, e a minha irmã e minha mãe. E eu só fui contar para as pessoas depois que o resultado saiu. Esse é o resultado que não era genético. E aí eu contei. E eu falei que se por acaso saísse que era genético, eu não ia contar pra ninguém. Porque aquilo criou um bloqueio em mim, né? E assim, como que eu vou explicar, né? De onde saiu, de quem saiu? Pra mim não importava. Pra mim importava o que a gente iria fazer. Só que infelizmente pra sociedade, muita coisa que importa. Muita coisa que não deveria se importar. Então cabe a nós esse acolhimento, sabe? Essa conversa. Cabe a nós essa empatia. Cabe a nós essa parceria com a família para que esse processo seja leve. Porque, como mãe de autista, eu posso afirmar para vocês, esse processo, ele começa pesado, porque você pega uma criança, foi o que aconteceu com meu filho, ali fragmentada, uma criança bonitinha, ali prontinha, ela começa a desfragmentar na sua frente, quando você descobre o autismo. É como se as pecinhas vão caindo e seu filho fica branco. E aí você entra no processo de luto, porque tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você esperou para aquela criança, morre, né? Porque você já não sabe mais quem é aquela criança, você já não sabe mais o que ela vai conquistar, você já não sabe mais o que você vai fazer com ela. E é desesperador. E eu posso afirmar isso com toda certeza, porque eu passei por isso. Hoje, pra mim, é muito mais fácil. Hoje, pra mim, é muito menos doloroso, né? É menos doloroso tudo isso. Mas já foi muito cruel, já foi muito pesado, eu já chorei muito, eu já chorei na frente das pessoas, já chorei escondido, já chorei contando para as pessoas o que era o autismo. Hoje me emociona ainda, mas assim, é uma coisa menos dolorosa, né? Hoje é mais assim, uma emoção assim, de esperança, de olha, vai dar certo, sabe? De busquem mesmo o conhecimento, busquem acolher essas famílias que tudo dá certo no final. Então a minha palavra... Mas assim, minha frase final seria de esperança, empatia, acolhimento. Acolha essa família, seja empática com ela e tenha esperança que tudo vai dar certo numa parceria infundável entre família e escola. Tá bom, meninas? Fica aqui o meu abraço. I am Heitor. I can do dance.